na parte de terça-feira, a queda do rei do monte. Quem é o rei do monte? Aqui nós vamos ver em Isaías capítulo 14 uma profecia que está falando do rei de Babilônia, que queria ser Deus e ser adorado como Deus. Mas esta profecia de Isaías capítulo 14 tem uma aplicação mais profunda àquele anjo caído, aquele anjo que foi criado perfeito, como diz lá em Ezequiel capítulo 28, mas ele se rebelou contra Deus, querendo ser Deus. Aqui nós vemos em Isaías capítulo 14 uma profecia que se aplica a Satanás, a Lúcifer, é a sua rebelião no céu. Por isso eu convido você para abrir a sua Bíblia. Vamos ler então Isaías capítulo 14 e os versos 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Queridos, aqui temos uma profecia que se aplicava literalmente ao rei de Babilônia, mas que espiritualmente ela se aplica a Lúcifer no céu. Quando nós lemos no verso 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Quando nós associamos Isaías 14, 12 com Apocalipse 22, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Aqui em Apocalipse 22 nós lemos no verso 16. Prestem atenção. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Jesus diz claramente, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Porém, quando nós voltamos para Isaías 14, 12, nós vemos Deus perguntando para Lúcifer, como caíste do céu, estrela da manhã? Queridos, esse Deus que está falando com Lúcifer, perguntando para ele, como caíste do céu, ó estrela da manhã? É o Deus Filho, é Jesus Cristo, é a verdadeira estrela da manhã. Entenda que a verdadeira estrela da manhã, Jesus Cristo, está perguntando para a falsa estrela, para a falsa estrela da manhã, ou seja, para Lúcifer que queria ser a estrela da manhã. Lúcifer sempre desejou ocupar o lugar de Cristo no céu. Jesus Cristo foi nomeado pelo Pai para ser o arcanjo Miguel, ou seja, o chefe dos anjos, uma posição ambicionada por Lúcifer. Ele queria ser o chefe dos anjos, porque ele era o mais poderoso anjo, ele era o mais inteligente anjo, ele estava certo de que ele seria nomeado como chefe dos anjos. Mas Deus o Pai nomeou a Jesus Cristo, chefe dos anjos. Por isso a Bíblia chama Jesus de arcanjo. Arcanjo quer dizer chefe dos anjos, o arcanjo Miguel. Queridos, Satanás almejou a posição do Deus Filho. E agora, a estrela da manhã, Jesus Cristo, o Deus Filho, ele pergunta para a falsa estrela da manhã, numa pergunta jocosa, numa pergunta que parecia mais um desafio. Ele pergunta, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Você que estava fazendo tudo para ocupar o meu lugar, e fermentando a hóstia angelical, a hóstia de anjos no céu, para ocupar o trono de Deus, como você agora caiu? Vejam, entendam este diálogo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Entendam, queridos, que estrelas na Bíblia, conforme diz lá em Apocalipse 1, verso 20, na profecia bíblica, estrelas são anjos. Quando diz lá em Apocalipse capítulo 12, verso 2 e 3, que o dragão levou a terça parte das estrelas do céu. Está falando que Satanás, quando foi expulso do céu, levou com ele a terça parte dos anjos. Por isso, quando Jesus Cristo fala para Lúcifer, verso 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Lúcifer era um anjo, ou seja, uma estrela, mas ele não queria ser simplesmente um anjo, ele queria ser Deus.
exaltar o seu trono como Deus. Por isso Jesus diz: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Na Bíblia, o lado do norte é o lugar da habitação de Deus. Era exatamente onde Satanás queria colocar o seu trono. Queridos, Deus não permitiu que Satanás ocupasse o lugar de Deus, nem colocasse o seu trono do lado do norte. Por isso, queridos, Satanás escolheu um outro lado para colocar o seu trono. Quando foi expulso do céu, ele implantou na terra uma falsa religião em Babilônia. Babilônia foi construída para ser um desafio ao Deus do céu, e ali Satanás passou a ser adorado como Deus, na pessoa de Nimrod, na pessoa de Bel, de Ishtar e de Tamuz. Satanás está sendo adorado como Deus ainda, mas, queridos, ele colocou seu trono não no norte, colocou seu trono no lado leste, ou seja, no oeste, no nascente do sol. É no leste que toda religião falsa se inclina. Por isso, lá em Ezequiel capítulo 8, condena o seu povo apostatado dentro do templo do Senhor, dando costas para o templo, dando costas para o oeste, e se inclinando diante do leste, o nascente do sol, adorando Tamuz, adorando Satanás. Queridos, as falsas religiões adoram o sol, o nascente do sol. Mas nós adoramos o Criador dos céus e da terra, o Criador do sol. Nós não temos nada com Babilônia, nós não bebemos o vinho de Babilônia. Agora eu convido você para abrir a Bíblia também em Ezequiel capítulo 28. Quando você une Isaías capítulo 14 com Ezequiel capítulo 28, você pode entender a profecia que foi feita para um rei. No caso de Isaías 14 é o rei de Babilônia, no caso de Ezequiel capítulo 28 é o rei de Tiro. Porém são profecias que não se aplicavam especificamente àqueles reis, porque eram profecias mais profundas que diziam respeito a Satanás, a Lúcifer. Por isso nós lemos aqui em Ezequiel capítulo 28, verso 12 em diante. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Começa falando do rei de Tiro. Assim como lá em Isaías capítulo 14, começa falando do rei de Babilônia. Mas na leitura que se segue, você percebe perfeitamente que o foco sai do rei de Tiro e o foco volta-se para Lúcifer. Por isso nós lemos aqui no verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Aqui já não está falando do rei de Tiro, aqui está falando de Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante. E o verso 14 diz: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. Claramente você entende agora a profecia como uma aplicação a Lúcifer, que foi criado como sendo um anjo querubim, um anjo ungido para proteger. Ele fazia parte daqueles anjos que estavam ao redor do trono de Deus, querubins, que são anjos protetores. E tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. Ele estava constantemente na presença de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas. Agora o verso 15 fica mais claro ainda. Perfeito eras nos teus caminhos. Lúcifer foi criado perfeito. Queridos, o surgimento do pecado dentro de Lúcifer é um mistério chamado mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade contrasta com o mistério da piedade. O mistério da piedade é o plano da salvação através da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mistério da iniquidade é como surgiu o pecado dentro de Lúcifer. Porque o pecado não veio de uma outra galáxia. O pecado não veio de um outro lugar e entrou em Lúcifer. Não existia o pecado, mas existia o livre-arbítrio. E Lúcifer escolheu se rebelar, se revoltar contra Deus. Nasceu dentro de Lúcifer o pecado, o orgulho. Por isso aqui diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até